paz do Senhor Jesus Cristo. Nós aqui da Igreja do Residencial Campos Dourado, sob a direção do pastor Carlos Miranda, estamos iniciando mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical, né? Nós sabemos que estamos aí com esse período de recesso e estamos agora usando esse recurso online, né? Para que os irmãos não fiquem sem a sua lição. E nesse trimestre nós vamos estar estudando sobre o livro de Salmos, né? Sobre todo o Salmo, então vamos estar estudando. A primeira lição, Salmo, é um guia devocional para o cristão. Textual: cantai louvor ao Senhor com harpa e voz de cântico. Verdade aplicada. O livro de Salmo muito contribui para a vida de adoração e oração. Texto de referência, Salmo 42, verso 1. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmo 44, verso 1. Ó Deus, nos ouve com o nosso ouvido, e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, no tempo da antiguidade. O meu coração ferve com a palavra boa. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Salmo 45, verso 1. Qual que é o objetivo da nossa lição? Os objetivos da nossa lição: apresentar uma visão panorâmica do Salmo, mostrar a importância dos cânticos e destacar algum termo específico do Salmo. Tópico 1, nós vamos estudar sobre o título, divisão dos livros e autores. No tópico 1, o título, 1.2, divisão dos livros, e no 1.3, os autores. O título dos Salmos, a palavra no hebraico, Te'elim, hebraico significa louvor. O Salmo, ele é considerado como um louvor ao Senhor. O Salmo, ele quando foi escrito, ele foi escrito em uma forma de adoração. Nós vamos encontrar ele na Bíblia Sagrada, ele vai estar incluso como nos livros poéticos. E o Salmo, na época, ele era um louvor, uma expressão do louvor a Deus. O salmista, quando ele escrevia o Salmo, que ele estava escrevendo o Salmo, ele estava fazendo uma canção, uma adoração a Deus. Qual é o tempo? Quando começou os escritos do Salmo? O Salmo, ele foi escrito no princípio entre o século X e o século V antes de Cristo. Ele foi escrito por Moisés. Ele veio do deserto até o exílio babilônico. Então o Salmo, eles era essa época, essa expressão de adoração ao Senhor. Então essa era a importância, era adorar o Senhor. Divisão dos livros. Ele foi escrito, ele foi separado em 5 volumes. Qual é esse 5 volumes? O primeiro volume, ele vai do Salmo 1 até o 41. Depois ele vai do Salmo 42 ao 72. Depois, o terceiro, ele vai do Salmo 73 ao 89. A quarta coleção, do Salmo 90 ao Salmo 106. E do 107 ao 150, fecha a coleção destes livros. Então, esse livro é dividido desta forma. Por que ele é dividido dessa forma? Porque se desse mais tempo, nós iríamos mostrar para os irmãos qual era a importância dessa divisão e quando cada um foi escrito. E aí nós vamos ver quem são os autores do Salmo. Nem todos os salmos são de Davi. Nós pensamos o seguinte: tem um costume, as pessoas têm um costume de dizer, vamos ler o Salmo de Davi, e ler o Salmo de número 90. O Salmo de número 90, ele foi escrito por Moisés e não por Davi. E as pessoas têm esta consciência de dizer, olha, vamos ler o Salmo 90, Salmo de Davi. Está errado.
Porque Davi, ele escreveu 73 salmos. Davi escreveu 73 salmos. Moisés escreveu um salmo. Salomão escreveu 2 salmos. Asaf, que era o regente, escreveu 12. E depois vem os filhos de Corã, que escreveu agora 11 salmos. 50 desses salmos, eles não têm autor, são autores desconhecidos. Tópico 2, ele é principais características do livro de Salmos. Ele é poético, ele é aclótico e ele tem os refrão. Como assim? Se nós pegarmos o Salmo de número 15, verso 1 a 19, nós vamos ver que ele tem uma poesia. Assim como o livro de Esther, assim como vários capítulos na Bíblia, Êxodo também tem o seu Êxodo capítulo 15, também fala da poesia. Então o livro de Salmos, ele é um livro poético. Então nós temos que entender, aclótico por quê? Também contém poema aclótico, em que o conjunto da primeira letra de cada verso forma uma palavra, ou segue uma sequência alfabética. Como assim essa sequência alfabética? Primeiro, nós vamos entender que o Salmo 119, em algumas versões, hoje já foi tirada, mas muitas ainda tem. Quando nós encontramos que no Salmo 119, ele é dividido em 8 versos, se os irmãos prestarem bem atenção, ele é dividido em 8 versos, e em cada um desses 8 versos, inicia-se com uma letra do alfabeto grego, que nós vamos olhar. Se nós vamos prestar bem atenção, nós vamos ver o que? Por que isso? Se os irmãos forem olhar em Apocalipse, no capítulo 22, se não me falha a memória, o capítulo 22, versículo 13, nós vamos olhar Jesus dizendo assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se nós olharmos isso aí, ele está fazendo uma referência justamente ao alfabeto grego, e o Salmo ele traz isso. O Salmo 119, ele mostra isso. Refrão. Por que refrão? Se nós olharmos o Salmo 107, versículo 6, versículo 13, versículo 19, verso 28, nós vamos ver que a mesma expressão é usada. Por que esta expressão? Porque ela faz parte do mesmo louvor ao Senhor. Então ela tem um refrão, assim como os hinos da harpa cristã, ele tem um refrão, assim também o Salmo também tem o seu refrão, né? Vamos mais para frente. Vamos tentar aqui fechar no tópico 3, esclarecer de alguma expressão. Cela, o que é cela? Cela é uma cláusula. Nós muitas vezes falamos cela, cela é o nome de uma pessoa, cela é o nome de uma mulher. Quem que é esse cela? Né? E muitas vezes muitos crentes colocavam o nome dos filhos de cela, né? Sem saber que isso é uma pausa que se dá na interpretação, ou uma pausa que se dá na música, né? Sela, Gaion e Miqueton, tudo isso faz parte do momento de adoração ao Senhor. E Gaton quer dizer um momento de reflexão, um momento de nós pararmos e refletir o que nós estamos sentindo, ou a nossa angústia. Os irmãos lembram, acho interessante, não tem nada a ver, mas vamos fazer com que isso venha se tornar a ver aqui com nós, né? Os irmãos lembram de Daniel? Daniel, quando ele foi orar, o que ele fez? Ele fez uma reflexão. Ele parou, ele ali fez isso aí, ele parou, e ele foi orar, e ele orou, primeiro, pelo pecado dele, e depois pelo pecado da nação de Israel. É isso que nós temos que entender, é a hora de nós fazermos uma reflexão, né? Então é isso que está dizendo, né? Masquil, né? Canto do degrau. O que é o canto do degrau? O canto do degrau é simplesmente, irmãos, é porque uns falam que é gradual, outros falam que é um cântico, mas isso aqui muitas vezes o povo, eles quando ia para o templo em Jerusalém, diz que cada degrau daqueles, eles paravam e eles faziam a menção dos salmos, ali ele adorava o Senhor e dizia uma adoração ao Senhor, né? Lá em Jerusalém. Então, irmãos,
que nós possamos entender que do Salmo 120 ao 134 é o cântico do degrau. Diz que eles faziam isso. É tanto que quando você vai ver no Salmo, ele diz assim: olha, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele, na mesma hora, ele se refletia e dizia: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, que Deus possa abençoar você, que Deus possa te dar graça, pode dar força, que você possa vir, assim que acabar esse problema que nós estamos passando, essa pandemia, você possa vir para a escola bíblica dominical, para nós aprendermos a lição do Senhor. Que Deus possa abençoar. Você não esquece, irmão, de usar o álcool em gel, usar máscara, né? Que Deus possa te dar bênção, possa te dar vitória. E eu espero ter contribuído para com o teu conhecimento. Amém? Vamos estar orando, agradecendo o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Senhor nosso Deus, mais uma vez damos graça a Ti, Senhor, por tudo. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada irmão, Senhor Deus, que está no seu lar, Senhor Deus. Abençoar os alunos da escola bíblica dominical, Pai, que vão estar, Senhor, nesse trimestre aprendendo sobre o Teu louvor, a Tua adoração, Senhor. Meu Deus, abençoa cada um em nome de Jesus Cristo.